2 Coríntios 1, de 8 a 10. Diz assim: irmãos, queremos que saibam que as aflições que passamos na Ásia, das aflições que passamos na Ásia, Paulo dizendo à igreja de Corinto, né? Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, no Deus que ressuscita mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei quais são os desafios do seu dia hoje. Talvez o que você precisa na sua vida não seja uma transformação, uma mudança total de rota, uma mudança completamente de rumo. Talvez o que você esteja precisando na sua vida é que alguém, talvez o que você precisa é somente um conserto. Você só foi avariado ou lesado em alguma parte da sua história e você precisa apenas de um conserto. Se Deus resolver essa parte da sua vida onde você foi machucado, foi ferido, ou você foi levado a esse momento aí de derrota, talvez você precise apenas de ser consertado, de ter um conserto. E aí continua, né? Vai continuar aí a sua história com vitórias, né? Mas às vezes você foi completamente destruído, né? Paulo estava dizendo aqui, se você for ver a história da Ásia, foi bem intensa. Eles pensavam que iriam morrer e não tinham esperança, porque quando às vezes chega sobre nós um sofrimento muito grande, uma dor muito grande, é algo que nos transforma em pedacinhos. E ficar olhando para os pedacinhos, para os cacos que se tornaram a nossa vida, não vai mudar a situação, não vai mudar ali, porque por mais que a gente tente colar os nossos pedacinhos, a gente precisa aprender. Assim como Paulo, e eles aprenderam, aqui está dizendo assim, nós aprendemos a confiar no Deus que ressuscita mortos. Mas Paulo já tinha passado por tantas coisas e ainda não tinha aprendido. A Lourdinha esses dias estava conversando, né? Tem gente que parece que já aprendeu tudo, não precisa mais passar por tanta coisa para aprender. Mas não, a gente sempre está aprendendo, né? Paulo já tinha passado por... Quantas vezes Paulo já tinha sido destruído e reconstruído por Deus? Mas aqui ele está dizendo assim, olha, foi tão difícil que nós passamos na Ásia que a gente achou que a gente ia morrer. Mas nós aprendemos, no meio ali daquela pressão toda, daquela destruição toda, daquele sufoco que eles estavam passando, Paulo falou, na dor, nós podemos aprender a confiar no Deus que ressuscita mortos. Ei, calma, nós temos um Deus que ressuscita mortos. Então ele pode mudar, ele pode consertar ou ele pode transformar você. Ele não só pode te consertar, como ele pode te transformar. O conserto é algo, talvez, que mude alguma coisa, uma coisa só, duas coisas na sua vida. Mas transformar é fazer algo novo, de novo na sua vida. E lá em Jeremias 18:4 fala, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Quando nós estamos na mão do oleiro, não evita. Não tem como a gente não se quebrar, não se partir, não sofrer. Por estar nas mãos de Deus, isso não quer dizer, por estar buscando a Deus, por estar com a sua vida diante de Deus, não quer dizer que você não vai passar por tribulações, não vai passar por sofrimentos. Mas quando você está nas mãos dele, e já aprendeu a confiar no Deus que ressuscita mortos, você sabe que esse mesmo Deus que te segurou quando quebrado vai refazer você, vai transformar você numa peça nova. Então, o oleiro, ele pode
te consertar. Ele pode consertar essa situação que você está passando. Ele pode mudar essa situação, consertar você e manter as características que você tem. Talvez você continue na mesma história, talvez você continue no mesmo trabalho, talvez você continue fazendo as coisas que você está fazendo, porque Deus vai te consertar. Você só necessita de um conserto, mas vai manter as características. Mas talvez seja o momento de Deus te quebrar e transformar em você em um outro vaso, com novas características, para viver o novo dele. O novo que ele tem preparado para você, com novos desafios. E é muito bom a gente saber que este oleiro, que pode manter as características, manter a minha história e apenas consertar o que foi quebrado, ele também pode mudar tudo, pode transformar tudo em novo na sua vida. Mas o que a gente precisa fazer é obedecer e permanecer nas mãos do oleiro. Assim como Paulo aprendeu, falou, não, nós aprendemos que nós só iríamos sair daquela situação se nós confiássemos no Deus que ressuscita os mortos. E aí, Jeremias nos traz essa visão do oleiro, né? Com o vaso, que ele pode ser consertado, mantendo as características, ou pode ser transformado para viver a vontade de Deus para a sua vida, né? E lá em 2 Reis 5:1 e 2 Crônicas 20, de 17 a 18, fala da ação de Deus na vida do povo quando se dispuseram a obedecer a Deus. Em 2 Reis 5:1 conta a história de Naamã. Você pode até conferir lá. Naamã recebeu uma ordem que teria que mergulhar 7 vezes para ser curado. O que iria curar Naamã não era 7 vezes mergulhando, era um coração obediente, que obedecesse a Deus. Não era as vezes que ele mergulhava, era as vezes que ele obedecia, que ele fazia com o coração, crendo de que aquilo que ele estava fazendo era obedecendo. Lá em 2 Crônicas 20, 17 e 18, eu já li esse texto aqui em outras lives. Fala, era o rei Josafá, né? Se conta a história do rei Josafá. E a partir do versículo 17, 2 Reis 20, 2 Crônicas 20, de 17 a 18, diz assim: Deus disse a Josafá: não tereis que lutar essa batalha, tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Deus estava dizendo, vocês não precisam lutar essa batalha, porque eu vou lutar com vocês. Eu quero apenas que vocês tomem posições. E o versículo 18 é tão lindo, porque explica qual foi a posição que Josafá e o povo fez. Vocês sabem qual foi a posição que eles tomaram? Versículo 18. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Deus e começaram a louvar e a adorar ao Senhor. Depois você pode continuar para você ver o final dessa história, para saber que Deus fez tudo o que prometeu a Josafá. Mas Josafá se posicionou junto com o povo. Como eles se posicionaram? Se ajoelhou, com o rosto no chão, e se renderam. Então, é necessário que nós estejamos rendidos, com o nosso coração rendido. Fala, Senhor, não é pela minha força. Porque eu não tenho, acabou? Então, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu preciso de um conserto? O Senhor vai me manter as características? Ou o Senhor quer me transformar? Então, o posicionamento do rei Josafá e o povo, eles se posicionaram de joelhos, colocaram o rosto no chão, se rendendo a Deus e deixando Deus fazer o que Deus poderia fazer por eles. E o que Deus pode fazer por você? Qualquer coisa que você esteja precisando. Às vezes você acha que escutando uma música profunda vai tirar você desse lugar. Não tira, porque a música ela tem ali aqueles minutinhos e passa. É muito bom.
Uma palavra bonita pode tirar você desse lugar? Não pode. Quem pode tirar você desse lugar, transformando ou consertando, foi aquele que te criou. E aquele que te criou tem o poder de ressuscitar mortos. E o que você está passando não é para sempre. É um ciclo. Você está lá embaixo, daqui a pouquinho você está em cima de novo. Então, se posicione. Como que você deve se posicionar? Com o coração rendido. Paulo disse, olha, nós achávamos que iríamos morrer, nós pensávamos que iríamos morrer, mas nós decidimos, nós aprendemos. Em 2 Coríntios 1, versículo 3, eu quero deixar aqui com vocês para dizer para vocês que Deus é a fonte de todo consolo. Tudo que nós precisamos de consolo, de força nesse tempo, Deus é a força, Deus é a fonte. Tá bom? Coloca a mão no coração, eu vou orar por sua vida, para que Deus abençoe o seu dia e te renove aí suas forças, sua esperança. E não esquece de obedecer. Porque sem um coração obediente, um coração rendido, o oleiro não vai poder fazer nada por você. Porque depende de que você se coloque nas mãos dele e se posicione de joelhos com o coração rendido, dizendo, Senhor, pode quebrar, pode me refazer. Porque eu confio nas suas mãos, porque o Senhor é a minha fonte de vida, é a minha fonte de todo o consolo que eu preciso. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. Em nome de Jesus, olhe para o nosso coração neste momento, nós nos posicionamos rendidos à tua vontade. O Senhor é o único que consegue nos amar de verdade, nos proteger de verdade. O Senhor é o único que consegue cuidar das nossas emoções, do nosso coração. Porque, infelizmente, Pai, todos nós somos pecadores, somos falhos, e nós não podemos nos agarrar nas situações nem nas pessoas, mas nós aprendemos e temos aprendido a nos agarrar em Ti e nos posicionamos para aquietar o nosso coração e ver o Seu agir na nossa vida. E agora, Paizinho, em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você estiver com alguma enfermidade no seu corpo agora, seja curado em nome de Jesus. E se a sua dor é na alma, você está com o coração aí apertado, pequenininho hoje, receba agora, em nome de Jesus, a libertação de todas as correntes que prendem as suas emoções. Que as suas remoções sejam restauradas e se tornem saudáveis no Espírito Santo, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Tá bom? Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Obrigado pela presença de todos. Se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque vai ficar salva no Instagram. Tchau, tchau.